lado oculto do futebol. O lado que não se vê das arquibancadas. Você não está jogando hoje porque você nunca achou um Uberman. Onde o que importa não é o talento. Metade do dinheiro a gente usa dentro do clube. Aqui o que conta é o dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro. Você é o produto. Mas você é o produto, igual isso aqui. Acabou, joga fora e pede outro. Pela primeira vez, uma investigação revela o que acontece nos bastidores de nossa maior paixão nacional. Se você não tem dinheiro, o jogador não joga. Repare bem nesse homem. Ele é um empresário do futebol, ou agente, como ele próprio se classifica, e em nome do lucro, capaz de tudo. Futebol aqui é negócio hoje em dia. Forja exames médicos de jogadores. O médico, por exemplo, é responsável pela tua vida o resto da vida, quando você joga bola. Ele nunca te viu. Adultera a idade de atletas. Como é que o senhor faz para fraudar a idade dos jogadores? Fraudar a idade não faz. O senhor nunca fraudou? Jamais? Tem quantos anos hoje? 32? 31. Quase. Eu faço você ter 23 anos. Em um mês. Coloca quem não tem talento em clubes profissionais. Mais variados níveis. Tem de 25 mil, de 15, de 10, depende de 5. Com o devido pagamento, ele pode até fabricar jogadores. Negocia contratos e profissionalização. Usando seus contatos em times do Brasil e do exterior, federações e até na CBF, ele engana, faz falsas promessas. Como é que funciona? Depois que eu dou entrada ali, aí eu ligo aqui na CBF para falar, ó, tem um contato número tal, o atleta número nome tal. Transforma seres humanos em mercadorias. O que tu falar pra mim, eu faço. Eu ganho meus 10%, mano. Só não vou matar, roubar e nem dar Tem algum crime nisso? Claro que tem. Isso chama-se estelionato. Nos infiltramos nesse meio. Uma caixa preta repleta de esquemas, fraudes. Contato, eu demorei 10 anos pra fazer isso. Pra ter os caras na mão. Mas eu mando uísque, eu vou pra Itália, eu trago o casaco dos caras, camisa do meio autografado. Qual era a sua função nessas gravações? Eu era um empresário de um jogador de mentira que a gente produziu. Vamos mostrar como alguém que nunca jogou futebol pode pagar para entrar em clubes, vestir camisas, produzir enganações. Pedro, você sabe jogar futebol? Não. Mas as provas estão aqui, para quem quiser ver. Nosso produtor se torna um profissional, pelo menos é o que consta nos papéis, com registro e tudo. Um encontro explosivo. No dia em que esperava receber 10 mil reais por vender um lugar em um clube profissional, o agente de futebol, Oberdan Silva, se encontra não com quem esperava, mas sim com um repórter. Que o senhor age sempre honestamente? O senhor nunca fez nada fora da lei? Mas como é que o senhor pode colocar alguém no clube sem ter certeza que essa pessoa tem capacidade e, mais importante, receber por isso? Não, mas... É hora de mostrar a verdade. Isso é verdade. O senhor assinou, o senhor avalizou o contrato de alguém que sequer joga futebol. Não joga futebol? Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, um retrato da corrupção no futebol brasileiro como você nunca viu. O outro lado do mundo da bola. Durante meses investigamos homens que se dizem empresários, mas que na prática, em nome do lucro, montaram uma verdadeira fábrica de fraudes. A lista de serviços ilegais é longa. Nesse mercado clandestino, tudo tem um preço. A troca de idade dos jogadores, resultados positivos de exames médicos que jamais aconteceram, um lugar em times estrangeiros e até o cadastro na maior entidade do futebol brasileiro. As vítimas mais comuns são jovens iludidos com promessas de sucesso. Um cenário sombrio em uma paixão nacional, onde a palavra honestidade é a que menos se usa. O
passo a passo dessa investigação a partir de agora. Aqui Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. As multidões e seu lado sombrio. Que time você torce? São Paulo. São Paulo, beleza. A partir de hoje, você não pode falar mais isso. Você é jogador. Você torce pra você, futebol clube. Não existe São Paulo, que a gente compete, que é tudo circo. Ninguém quer saber de bola. Bem-vindos aos porões do futebol. São dezenas de encontros com um agente de futebol. Eu que faço tudo acontecer. Você vai ver da sua casa. Você vai do lugar do mundo todo, você vai ver o site, o número de registro dele. A partir do número de registro dele, eu já vou pedir o visto para ele ir para Dubai no meio do ano. Senão não consegue depois encaixar mais. É verdade, por exemplo, que o senhor, se receber um determinado dinheiro, o senhor pode até colocar o jogador em qualquer clube ou até na seleção brasileira? O senhor limite, por exemplo, que for já testado médico é errado. Já testado médico? É, quer dizer, a pessoa já tem o resultado sem nem precisar ser examinado. O senhor admite que isso é errado? Não, isso é errado. Eu acho que é errado. E por que o senhor faz? Janeiro de 2013. Aeroporto de Guarulhos, São Paulo. A pessoa que esperamos acaba de desembarcar. Vitor Lourenço, o Vitinho, foi jogar na Europa iludido pelas promessas de um empresário e voltou apenas com o sentimento de quem foi enganado. Vitor. Roberto Cabrini. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou Victor, zagueiro central. Falou, eu transformo qualquer pessoa em jogador de futebol, independente se ela joga bola ou não. São denúncias fortes. Alterar a sua idade? Sim, alterar a idade. O que significa isso? Ele falou que tinha um esquema em que ele altera a idade, os documentos todos de uma pessoa, e ele queria me passar de 8,9 para 9,3. Ou seja, a sua idade seria diminuída de quanto para quanto? Eu nasci em 1989, ele ia alterar para 1993. Contundentes. Ele conseguiria te colocar no Corinthians, sim, no Santos e no Atlético Mineiro? Sim, ele disse isso. Sem você ser um bom jogador? Sim. Ele falou que para isso só precisava ter o dinheiro e o investidor. Que dinheiro? 80 mil reais. Eu considero que caí numa armadilha e me frustrei, né, diante disso. Que pessoa é essa? O Berdan Silva. Esse é o Berdan Francisco da Silva, conhecido como Berdan Silva, agente de futebol, o homem denunciado, o homem que vamos investigar. Acusado de enganar jovens, destruir sonhos. Idade, 39 anos. Ele sempre se apresenta como agente de estrelas, como o famoso Paulo Henrique Ganso. Deixa eu passar aqui, o carro daqui. Com quem é visto quando o jogador é contratado pelo São Paulo em 2012. Paulo Henrique Ganso entra no carro de Oberdan Silva, que por sua vez entra em seguida. Tá certo. Esse Paulo Henrique Ganso. Oberdan foi também presidente da Matonense, clube da 2ª Divisão Paulista. Nesse prédio elegante em Santos, está o apartamento transformado por Oberdan Silva em seu quartel-general. Empresários e agentes se multiplicaram no futebol, especialmente nos últimos 25 anos. A figura do agente de jogadores já existia antes da Lei Pelé e era reconhecida pela FIFA, embora ainda não devidamente regulamentada. No Brasil, a edição da lei em 1988 e a extinção do passe dos atletas, que antes pertenciam aos clubes, produziu o surgimento de centenas deles. Alguns honestos, outros nem tanto. Hoje, uma máfia domina boa parte do futebol. Para eles, fazer dinheiro é só o que importa. Hoje vocês vão ser candidatos a jogadores de futebol.
Para investigar as ações do empresário e agente de futebol Oberdan Silva, montamos uma estratégia. Com o conhecimento do Ministério Público, infiltramos 4 de nossos produtores nos contatos com o agente. 2 deles se passariam por candidatos a jogador de futebol. Qual posição você joga? Eu gosto de jogar no meio campo, mas de volante, mas também jogo na lateral e na zaga. Profissionalizar você, trazer um histórico lá atrás, colocar você em qualquer campeonato aqui em São Paulo e em julho levar você para o Emirados Árabes, para Dubai. Os outros 2 como empresários dos jogadores. Tem cara de jogador ou não? Tem estilo de jogador. Estilo? Cara, não tem cara no meu coração. Nosso objetivo: mostrar os bastidores. Sexta-feira eu já encontro o seu jogador com você com ele na porta da federação. Eu vou levar para você com o médico assinado no mesmo dia à noite ou na segunda para uma publicidade da CBF. Fevereiro de 2013. É quando temos o primeiro contato com o Oberdan pelo telefone. Nosso produtor é um rapaz que deseja um lugar ao sol no futebol. Ainda estou na esperança, ainda sempre mantive a esperança. Só para profissionalizar. As conversas vão mostrando bem o lado sujo do futebol. Qual doutora? Eu tenho 1,72. Bom, a partir de hoje, a primeira coisa que você vai mudar é a tua altura. A partir de hoje você tem 1,75. Como Se quiser que vem medir, entendeu? Aham. Isso aí é básico. Depois nós fizemos esse encontro pessoalmente com ele. As conversas vão evoluindo. Futebol é para ganhar dinheiro, não existe futebol para dar dinheiro. O dinheiro que você está tendo que investir é para que você exista. Vai revelando os contatos que tem. O senhor trabalha com quantos clubes? Todos no Brasil. No Brasil todos, qualquer um. Onde você quiser, Sport Recife, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, onde você quiser. Fala de clubes, Federação Paulista, CBF. Eu venci porque eu falo a verdade. Meu pai me educou assim. Quem fala a verdade não merece castigo. Eu nunca apanhei do meu pai. E dos mais surpreendentes serviços que promete realizar mediante pagamento. Dinheiro e marketing. 90%. No Brasil não existe teste, tá louco? Eu não trabalho com teste. Tudo vamos, chegou e chegaram. Até que o agente de futebol chega a seu ponto máximo. Quando eu dou valor, já é tudo. O de fabricar um jogador. De atleta, fazer ele ser mais novo e jogar ele na minha. Em algum momento houve preocupação de se saber se essa pessoa tinha talento? Em nenhum. 1% de talento. Não existe possibilidade de perder dinheiro hoje no futebol por causa do talento. Tarde de uma sexta-feira. Nosso encontro é em um shopping na zona sul de São Paulo. Mais precisamente, em um restaurante da praça de alimentação. Segundo apuramos, o espaço serve como uma espécie de quartel-general paulista para o empresário. Esse é o jogador que pode ser abençoado. É onde ele acerta e finaliza muitos de seus contratos. O meu trabalho já é para isso. É para fazer o cara virar jogador. Então, como ele vem, eu garanto uma coisa, daqui um mês você já não reconhece mais ele. O modo de atuação de agentes como o Berdan prova inclusive que no Brasil, por meio de pagamentos, é possível transformar alguém que sequer joga futebol em um jogador profissional, registrado na federação e na CBF, capaz de vestir a camisa de um clube, tirando o lugar de alguém que, pelo talento, mereceria estar ali, mas que por causa da máfia jamais recebe uma chance. É um produto, não é produto. Quanto é que ficou estipulado para que o Pedro se tornasse um jogador profissional? A profissionalização dele, a parte do contrato, documentação, até a publicação nos sites da Federação e da CBF, ficou em R$10 mil. É o começo para que o produtor, que nunca jogou, passe a vestir a camisa de um clube profissional. A documentação é devidamente preparada. Cópia autenticada de documentos pessoais, comprovantes e carteira de trabalho.
E chega o momento de efetuar a primeira parte do pagamento, com a promessa de entrar em um clube profissional do futebol carioca. O nome é pomposo: Esporte Clube Tigres do Brasil, de Duque de Caxias. Eu teria que pagar mais R$10 mil por esse processo de treinamento e de produção de um jogador. Os próximos passos são registrados agora nesta conversa de nosso produtor agenciador com Oberdan. Eu tô com os documentos e 5 pau em dinheiro aqui na minha mão. Beleza, eu vou te passar o meu endereço, isso, aí você deixa na portaria do apartamento, é o 23. Aí o meu funcionário já vai pegar hoje à noite. Eu vim entregar deixar pro Oberdan. Oberdan? Beleza. 23? Meu noivo acertou errado. E por que o senhor faz? Ao seguir os passos de Oberdan Silva, constatamos que ele também está sendo investigado pela Polícia Federal por associação ao tráfico de drogas. Tivemos acesso às escutas telefônicas realizadas com autorização da Justiça que ajudam a revelar como atua o agente. Agora ele mostra quem dá as cartas em seu esquema. Trata-se de uma discussão de Oberdan com o atual preparador de goleiros da Matonense. O motivo: a interferência de um treinador em seus negócios. Ele liga pra esse treinador aí que tá no Real Madrid. É dono do bagulho, ele não é, né? E o cara faz isso comigo, manda embora no outro dia. No áudio, Oberdan comenta sobre a movimentação intensa dos jogadores para fora do país. Sabe quantos jogadores eu tô levando para Dubai desde o dia 1 de julho? Não. 108. Bastante. 108 jogadores. Dos 108, sempre ficam em 70, 80 no máximo. Mas alguns dias se passam e a segunda parcela de R$5 mil é depositada em uma outra conta corrente, diferente da primeira. Aqui está o depósito de R$5 mil da segunda parte. Na mensagem de texto enviada ao celular de quem ele pensa ser um empresário, a explicação: direciona operações financeiras realizando o rodízio de contas por conta do imposto de renda. Mas alguns dias se passam e o acertado é cumprido. O contrato de nosso produtor está devidamente assinado. O acerto é realizado em uma véspera de feriado, em um posto de gasolina a caminho de Santos, litoral paulista. Oberdan não está. Manda um de seus funcionários para ratificar o acordo. O que vale é esse aqui, né? Tigres do Brasil, Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Clube profissional da Série B, espécie de segunda divisão carioca. Esse é o destino escolhido por Oberdan Silva para o jogador fabricado em seu esquema. Oficialmente, qualquer jogador precisa passar por um rigoroso exame médico para checar se ele tem condições físicas para jogar futebol. Foi assim com Neymar recentemente. Ele só foi devidamente anunciado em uma coletiva pelo Barcelona após passar por uma série de exames na Espanha. Estamos falando de um esporte que, quando praticado por quem não está clinicamente preparado, pode produzir até morte. Foi o caso do jogador Serginho do São Caetano. Ele morreu em pleno estádio do Morumbi em 2004, após uma parada cardíaca fulminante. Mas isso não parece preocupar o agente Oberdan. Que isso? Ele movimenta seu esquema e, sem submeter Pedro a qualquer exame, contando com a ajuda de um médico conhecido, ele consegue fazer que o nosso produtor disfarçado de candidato a jogador receba o certificado médico de um exame que jamais realizou. Você não pouco dinheiro pode produzir uma carreira no futebol? Pode produzir uma carreira. E uma grande carreira se tiver um grande investidor. Ele usa seus contatos e o nome de Pedro aparece primeiro no site da Federação Paulista. E
depois na Confederação Brasileira de Futebol, a célebre CBF. A fabricação de um falso jogador de futebol continua a todo vapor. Quarta-feira, 5 de junho de 2013. Estamos em frente à sede da Federação Paulista de Futebol. Nesse momento, nosso produtor-jogador está deixando o prédio. Em suas mãos, um importante documento. Aqui está ele. Esta é uma cópia de seu contrato como jogador profissional. Prova de um esquema de fraudes no futebol brasileiro. Apresentação marcada. E chega então o grande dia. Oberdan estabelece que a próxima parada de nosso produtor-jogador vai ser o Tigres, de Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Pedro vai ficar treinando por lá, em um campo alugado por ele. Primeiro dia eu cheguei e já tinha um espaço lá separado para mim, né, junto com um quarto com duas beliches, né, 4 camas. Esse é Clodoaldo, conhecido como Pastor. Ele trabalha para o Oberdan, cuida de um alojamento perto da sede do Tigres, para onde são enviados os jogadores do agente. Clodoaldo deixa claro, o esquema de Oberdan tem o poder de colocar atletas dentro do Tigres. Sou responsável pela casa e eu coordenador do time, coordenador do time. Mas se quiser também, a gente bota dentro do Tigre. O Clodoaldo virou pra mim e falou que era pra eu ficar ali, qualquer coisa, era chamar ele ou a outra moça que trabalhava lá. E tava lá o material e ele me entregou como se fosse uma camisa normal. Esse aqui é o segundo ou primeiro de jogo? Esse é o primeiro. O nome do Tigres é usado a todo instante. A gente está usando a estrutura do Tigre e os professores do Tigre. O Tigre não é que é o empresário que está investindo nele. Momento da hora sagrada. Vestir a camisa do clube profissional. Como é que foi combinado o ato de você vestir a camisa do clube? Bom, ele me deu um material, ele chama de material, né? De que eu vou usar para treinar. Ele me deixou na cama já o uniforme e estava tudo certinho. Você chegou a perguntar quando eu vou vestir a camisa do clube? Eu que perguntei. Ele falou que depois do final de semana, né? Porque quando os atletas iam voltar de folga. E daí eu ia começar a treinar na segunda-feira. Você foi oficialmente chamado de jogador profissional do Tigre? Sim, fui chamado de profissional. Agora vai tirar foto. Tira uma foto. Enquanto isso, o Oberdan está ávido por receber o dinheiro, o pagamento da farsa que produziu. Maio de 2013. No mesmo dia da apresentação de nosso produtor-jogador, Oberdan Silva marca um encontro decisivo. Ele vai se reunir com um suposto empresário para receber R$10 mil. Motivo: fraudou a contratação de um falso jogador por um clube. Mas quem está lá, na verdade, sou eu. Boa tarde, tudo bem? Sou o Oberdan? Eu? Beto Cabrinho do SPT. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, filho. A gente está fazendo um levantamento sobre empresários de futebol. Que tipo de empresário que o senhor é? Eu sou agente. Sei. E com muitas questões. Mas o senhor age sempre honestamente? Procuro, chefe. O senhor nunca fez nada fora da lei? Oh, meu Deus. Eu acho que sim, tudo foi pela coisa certa que eu pude fazer. É verdade que se a pessoa tiver dinheiro, o senhor põe esse jogador em qualquer clube? Na verdade não é que a gente põe no clube, a gente presta serviço de agenciamento. Então o que é agenciamento? Às vezes você tem condições de colocar o jogador no clube, mas você tem como cuidar dele, somente os novos estão chegando. Os clubes grandes tem muita gente, todo dia ali. E você não consegue às vezes dar uma chance pro jogador. Porque a gente tá aqui para ganhar dinheiro. Você tá aqui para quê? Vocês são gay, moram juntos? A gente quer ganhar dinheiro. O senhor veio para cá para receber R$10 mil, não é isso? Eu vim fechar um negócio com um menino que trabalha comigo. O senhor receberia R$10 mil.
Para que seriam esses 10 mil reais? Seria pra gente ficar perto do jogador, cuidar dele, ver se ele tem uma condição técnica, né? Porque às vezes ele tá fora no caso, às vezes tá fora da idade. Então a gente tenta fazer o quê? Tentar fazer com que ele, se tiver um pouco de talento, se realmente se der condição, a gente tenta, eu vou te falar, pular algumas etapas. Por exemplo, o ideal, qual serve? Mas pular umas etapas não significa colocar alguém que não tem a menor condição no clube de futebol? Não, mas esse valor... Mas quando o senhor coloca no clube, o senhor sabe se essa pessoa tem capacidade? Sei. Alguém chegou a te perguntar se você sabia jogar futebol? Não, ninguém perguntou nada. Pelo esquema de Oberdan, o jovem recebe o registro profissional pela Matonense, mas sua apresentação acontece pelo Tigres, para onde ele é repassado. Eu tenho lá no... É lá que Oberdan mantém o aluguel de um campo para treinar seus jovens jogadores. Eu nunca conheço. Não necessariamente, Gabriel, sabe por quê? Porque a gente tá gastando... Não necessariamente, 10 mil reais. Não, mas... eu receber 10 mil reais aqui? Não, então, eu vim ver se vai acertar. Certo. Só que... Mas por que o senhor sempre disse que futebol é dinheiro? Futebol aqui é negócio hoje em dia. Mas o senhor foi processado por estelionato, tá? Eu acho que eu tô respondendo, mas eu não tenho certeza. Claro que o senhor sabe. Não, o senhor está respondendo por estelionato. Onde? Por certo? Exatamente. Tem um sim, mas muito tempo. Mas isso que o senhor está fazendo não é um estelionato? Não é. O senhor coloca alguém num clube de futebol. Essa pessoa não tem capacidade. Aí depois o senhor some. Aquilo que foi prometido não é cumprido. Isso não é estelionato? Não. Alterar a sua idade? Sim, alterar a idade. O que significa isso? Ele falou que tinha um esquema em que ele altera a idade. Ou seja, a sua idade seria diminuída de quanto para quanto? Eu nasci em 1989, ele ia alterar para 1993. Como é que o senhor faz para fraudar a idade dos jogadores? Fraudar a idade? O senhor nunca fraudou? Isso eu jamais? Jamais. Tem quantos anos hoje? 32? 31, quase. Eu faço você ter 23 anos. Em um mês. 90% dos jogadores que você vê na mídia gosta, amor, tudo dado. O senhor nunca comentou com ninguém que frauda a idade do jogador? Não. Não é que eu não... Que muda se precisar? Não. Eu falei que no futebol existe isso. Mas... O senhor não faz? Não, eu não faço. Isso eu nunca fez? É verdade, por exemplo, que o senhor, se receber um determinado dinheiro, o senhor pode até colocar o jogador em qualquer clube ou até na seleção brasileira? Não, isso aí é o que a gente escuta. Mas o senhor fala isso, né? Eu já até comentei que tem. Tem como os caras fazem, mas eu não tem, fiz. Mas não o senhor? Não, eu nunca fiz. Eu tô falando, quando a gente faz na reunião, as pessoas perguntam por que o jogador chega, por que um é mais talentoso que o outro e o outro chega e o outro não chega? Fala, porque tem gente com muita bala na agulha no mundo, isso não é só no futebol, Cadu. Isso é todo segmento. Mas tudo que eu te passar assim de primeiro momento, já é coisa que eu faço toda hora, entendeu? Que nem profissionalizar jogador, eu faço 40 por mês, entendeu? Então, eu já fui presidente de clube, eu já tenho um link direto na CBF e na federação. Eu coloco qualquer jogador no site da CBF em uma semana. O próprio clube demora 30 dias. O senhor, por exemplo, foi empresário do Paulo Henrique Ganso? Não, nunca. Não? Nunca. Não é o que o próprio Oberdan diz em conversa telefônica interceptada pela Polícia Federal no final do ano passado. Estou trabalhando com o Paulo Henrique Ganso direto agora. Está negociando ele no Corinthians. É verdade que o senhor fraudou a idade do Ganso? Nunca, tá louco? Não é verdade? Lógico que não. Nós estamos tentando para saber. Não. O senhor consegue registrar uma pessoa na Federação Paulista, na CBF, sem que essa pessoa tenha sequer passado por exame médico? Isso é certo? Não, mas é porque... É certo isso? Não, é normal até. Alguns... Não é normal, tá certo. Em algum momento você passou por algum tipo de exame médico? Não. Alguém te fez alguma pergunta sobre isso? Não, ninguém. Chegaram a te perguntar se você estava preparado para o esforço físico do futebol? Não perguntaram nada. Mas a pessoa tem um resultado do exame médico sendo que sequer passou pelo médico. Não, mas ele me falou que já fez. Eu pedi o atestado de saúde, vem nos processos. Então, mas tem que passar pelo médico, não é? Então, mas aí quando ele for pro clube, aí ele passa. Puxa, mas como é que ele já consegue o certificado antes de passar pelo exame médico? Aí a gente tem como fazer isso porque a gente já foi presidente, tem uma certa... O senhor tem como fazer algo que é errado. Aí sim, aí eu acho que é um queimar etapa que não é... Quanto é que custa para alguém jogar num clube grande? Não sei. Tem custo isso? Deve. Algumas pessoas devem ter
força política, como tudo no Brasil. Então, no São Paulo, eu personalizo você por 50 mil reais. Você vira jogador profissional pelo São Paulo Futebol Clube. Lógico, você não vai jogar do lado do Paulo Henrique Ganso. Lá você teria que ter 500, 400, 300 mil reais. Mas eu estou falando isso que a gente faz toda hora. Se um jogador médio, por exemplo, pagando jogar na seleção brasileira? Eu acredito que sim. Eu. Por quê? Não, porque todo mundo se conhece, um ajuda o outro. O senhor já ficou sabendo de caso assim? Não. Ele chegou a mencionar para você a existência de um esquema na seleção brasileira? Sim, mencionou um esquema com o presidente da CBF, né, diretores. O jogador que tivesse em um clube, ele conseguiria, através de um dinheiro investido que era do valor de 120 mil reais, para que o jogador fosse convocado entre os 36. O jogador pagar 120 mil reais, seria convocado? Sim, isso saía na lista desses 36 para a seleção. O que o senhor recomenda, por exemplo, para que uma pessoa não caia nas garras de um agente desonesto? Sabe onde ele mora, como que é a vida dele. Você achou a pessoa certa. Nós vamos te dar em um mês tudo que você não teve em 10 anos para trás aí que deveria você estar falando comigo. Você tinha que estar falando comigo hoje com 15 anos, que é a idade que a gente mais atua hoje é de 15 a 16 anos. Dá para perceber que você é uma pessoa simpática, boa de conversa, se comunica bem, né? O senhor não teme um dia ser preso por fazer esse tipo de coisa? Olha, Cabrini, eu não acho que o que eu faço é para mim ser preso. Eu não vejo, porque são centenas e centenas que fazem isso. Como tem na política, como tem no meio artístico. São coisas que tem fama, tem isso, tem aquilo. Então a gente acaba sendo visto do jeito errado, mas se não está aqui fazendo tudo errado para poder prejudicar alguém ou para se ganhar dinheiro. Acho que não prejudica ninguém? Não, às vezes a gente, por exemplo, algum caso ou outro que a gente acaba deixando pouco para trás, não muito, que a gente vem, ajuda, ouve, fala com um, fala com o outro. São vários que vêm todos os dias, eu sou muito procurado. Comigo, lá na casa, tinham mais 11, né? E o que eu encontrei lá foi o William, né? O único que estava na casa no dia. Que também tinha pagado para estar lá? Também tinha pagado para estar lá. Os outros estavam de folga. Então pagou e está lá. Uma fraude? Fraude. Também deu com o Bedê da ele deu uma Esse é o contrato registrado na Federação Paulista de Futebol como acertado no esquema de Oberdan Silva. Nosso produtor jogador é registrado pela Sociedade Esportiva Matonense. O documento é datado de 23 de maio de 2013. Tem a assinatura do presidente da Matonense, Antônio Aparecido Gaspar. Consta ainda a assinatura do atleta e, como manda a lei, a de um médico, que atesta ter avaliado o jovem jogador e que ele está apto a praticar um esporte tão exigente fisicamente como o futebol. Em busca de respostas, vamos a Matão, cidade de 90 mil habitantes, a 300 quilômetros de São Paulo, capital. Esta é a sede e este o estádio da Matonense, clube da Série B, equivalente à 4ª divisão do futebol paulista. É o time mais usado por Oberdan Silva para seus esquemas nebulosos e profissionalização de jogadores, como o caso de nosso produtor jogador. Estamos finalmente na sede da Matonense, aqui no interior de São Paulo. O presidente do clube, Antônio Aparecido Gaspar, está à nossa espera. E pelas informações, junto com ele, está também toda a diretoria. O que será que eles têm a nos dizer? Como vai? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Uma conversa nervosa. Não existe, isso daqui não tem Oberdan, que o Oberdan não participa da Matonense. O clube recebe alguma coisa? Não. Muitas confirmações. Tem sido usado para fraudar profissionalizações? Como o senhor está me mostrando aqui, tem. O presidente tem a seu lado o diretor jurídico da Matonense, que a todo instante tenta responder pelo próprio presidente. Eu só tô... Peraí, eu vou te entrevistar. Eu vou só saber do presidente. Eles criticam duramente Oberdan Silva. O Oberdan Silva, ele foi presidente da Matonense. Foi. Que tipo de poder o Oberdan Silva tem aqui na Matonense? Nenhum. Inclusive, ele foi destituído
por roubar a Matonense. Como assim? Ele foi destituído. Teve uma situação em que ele teve aqui, foi 2009. Ele teve uma situação que um dinheiro que seria repassado para o clube numa transferência de um jogador para o exterior, esse dinheiro sumiu na conta dele, ele sumiu com esse dinheiro. Teve uma transferência do Grafite para o exterior, como a Matonense era a formadora dele, veio esse dinheiro. Mesmo assim, profissionalizaram um jogador que veio de suas mãos. Vocês têm consciência de que o Oberdan Silva recebe em torno de R$10 mil para se profissionalizar um jogador e esse jogador é profissionalizado pela Matonense? O clube que vocês dirigem? Não temos consciência disso, não. O senhor não tinha consciência disso? Não tenho consciência, porque eu assino os contratos, mas eu acho que não tem, não. O senhor reconhece esse contrato? Não, é um contrato normal de atleta. Onde está aqui a assinatura do presidente? A assinatura do presidente, se eu não me engano, é essa daqui. Tá, essa daqui. Essa assinatura é do senhor? Essa assinatura é minha. E como é que o senhor disse que não tem conhecimento disso? Não que é do Oberdan. O presidente admite que assinou sim o contrato, mas procura explicar que assinou porque confia em seu secretário e não teria questionado a procedência. Eu assinei porque eu assino sem olhar, não conheço nem os profissionais. Então, mas quem que mandou o senhor assinar esse contrato aqui? Aqui o meu secretário. Que secretário? Qual é o nome dele? O senhor Luiz. Tá, o senhor Luiz mandou o senhor assinar, se o senhor Luiz mandar, o senhor assina qualquer coisa. O contrato vem da secretaria. Não discuta, porque ele está comigo há 30 anos, eu sei quem é. Sei. E o senhor acha que foi adequado ter assinado esse contrato? Eu acho. Sei. Agora sabendo, por exemplo, que esse jogador aqui, ele sequer joga futebol. E o senhor assinou, o senhor avalizou o contrato de alguém que sequer joga futebol. Não joga futebol? Não joga futebol. E outra coisa, para você assinar um contrato, o senhor sabia que precisa de um exame médico? Exame médico. Uma avaliação médica? Tem que avaliar. Detalhe, pelo esquema de Oberdan, nosso atleta não precisou sequer ser examinado, pois o agente conseguiu um certificado à sua maneira. Tem algum crime nisso? Claro que tem. Isso chama-se estelionato. Tá bom, manda alguém Deixa eu falar. aplicar o estelionato. Insistimos. Será que essa Mas situação não tá existia certo. já? Acabou de dizer que ele assinou. Será que não era da assinatura em branco? Eu sei que é legível. A assinatura é minha. Não, a assinatura é sua, tô vendo, conheço a assinatura sua. Queremos então também ouvir o secretário da Matonense. O senhor quer saber como ele explica isso? Tem que me explicar isso. Tá bom. Porque eu assino em confiança. Tá bom. Vamos achar o Luiz então? Tentar achar o Luiz. O presidente concorda em nos levar até ele. Nesse momento, o presidente da Matonense está cortando a cidade e nos levando até a casa do secretário do clube, que, segundo ele, apresentou o contrato para que ele assinasse. Deixa eu te ver. Não desce não. Chegamos. Ai, a casa dele é essa. Tudo apagado, pelo jeito, o secretário Luiz não está. Até que ele liga para o presidente. Em nossa primeira tentativa de falar com ele, o telefone é desligado, como se diria, em nossa cara. Atendeu e desligou. Alô, sou Luiz? É o Roberto Cabrini. Pode falar. Até que o secretário da Matonense aceita falar, mas só pelo telefone. Não quer ser filmado. Sim, certo. Mas o senhor deu para o presidente assinar porque o Oberdan pediu para o senhor? O Oberdan pediu para fazer uma profissionalização, me ligou para fazer uma profissionalização, eu falei com o presidente, fiz o contrato, emiti o contrato, levei para o presidente assinar, em seguida foi encaminhado para ele. O secretário confirma muitas informações e contradiz o presidente. Eu não tenho mais nada que falar. Então, mas quando... Eu falei para você que o contrato foi feito no Oberdan, que o contrato é válido, que o presidente assinou o contrato, tanto é que você está vendo aí que está assinado, certo? Presidente, ele está afirmando o seguinte, o Luiz está afirmando que o senhor tinha conhecimento de que o contrato vinha do Oberdan. Eu digo para o senhor que eu não tinha conhecimento. O senhor continua confiando no seu secretário? Olha, no fundo ainda eu confio nele. Nesta segunda-feira, 2 dias após a gravação em Matão, um comunicado é enviado a nosso produtor-jogador solicitando seu comparecimento ao time para trabalhar sob pena
de rescisão de contrato. A seguir, é hora de procurar o médico do esquema de Oberdan Silva. Recebemos informação de que o senhor, na verdade, não avaliou o jogador, que não foi examinado pelo senhor. Embora o senhor tenha assinado o contrato. Eu ter visto todo mundo que eu assinei, né? Sei. É porque o jogador é exatamente esse rapaz, que o senhor examinou ele? Não me lembro. É hora de procurar o médico do esquema de Oberdan Silva. Aqui nesse prédio em Santos, no litoral paulista, fica o consultório do médico, cujo nome aparece no contrato registrado na Federação Paulista de Futebol. Um médico que teria fornecido um documento de avaliação física sem sequer ter examinado o atleta. O médico que assina o documento é o Dr. Gilberto Luiz Gonzalez Monteiro, um cirurgião plástico baseado em Santos. O carimbo dele está no documento, embora use o CRM do ortopedista de Matão, Edson Bergamaschi. Você vai ver agora meu encontro com ele. Procurado para apresentar o seu lado da história, o médico assim se manifesta. É normal o senhor fazer avaliações médicas de jogadores? Às vezes é, porque eu tinha uma relação com o pessoal da Matonense, uma época lá. Depois de demonstrar conhecer vários detalhes do esquema em alguns momentos e hesitar em outros... E o senhor avaliou esse jogador? Devo ter avaliado, porque agora não tem a condição de me lembrar. O senhor assinou, o senhor avaliou, né? E o senhor lembra se ele estava bem? Provavelmente estava bem, senão não poderia dar nada, né? É porque a razão da gente querer saber, doutor, é porque nós recebemos a informação que o senhor, na verdade, não avaliou o jogador, que não foi examinado pelo senhor. Embora o senhor tenha assinado o contrato. Eu ter visto todo mundo que eu assinei, né? Sim. É porque o jogador é exatamente esse rapaz, que o senhor examinou ele? O médico praticamente, no fim da conversa, alega que a assinatura está diferente da que ele costuma usar. Depois na rúbrica não é. Nunca foi, então tem alguém utilizando meu carinho. Mas o que ele não sabe é que conversas entre ele e Oberdan Silva foram captadas na escuta feita com autorização judicial. Vamos fazer profissionalização aqui, vamos ganhar dinheiro. Gente, louco, vocês parecem estar preocupados comigo. Agente e cirurgião falam claramente da intenção do médico de participar do esquema de profissionalização de jogadores de Oberdan Silva. Fala qualquer coisa de ganhar dinheiro que eu faço. Eu tenho essa p*** de aluguel de consultório para pagar, além de pensão, além do c***. O perito Ricardo Molina examina a voz do médico Gilberto Gonzalez aqui e a compara com a voz registrada na escuta. E conclui: trata-se da mesma pessoa. Essa gravação, para fins periciais, é autêntica, tanto em relação à própria gravação, quanto em relação à identidade da voz. O CRM que aparece no documento pertence a Edson Bergamaschi, médico da Matonense. Por telefone, ele dá sua versão. Não, mas eu não vi esse jogador, nem sei quem é. Não tá aqui nas minhas anotações, não. O senhor tem sua consciência tranquila? É daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter. Esta é a sede do Esporte Clube Tigres do Brasil, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. É o time profissional para onde nosso produtor-jogador foi enviado por Oberdan Silva. Mais uma etapa do esquema montado pelo agente do futebol. Sou recebido por Ederlei Pereira, supervisor do centro de treinamento e responsável pelas categorias de base. Confrontado, ele nega ser possível pagar para jogar no time profissional. Ser uma quantia pelo aluguel do campo dos jogadores que ele treina. É só esse? Só esse. No meu conhecimento, sim. Você saberia? Talvez, não sei. Mas seria impossível um jogador se tornar profissional do Tigres sem que você soubesse? Sim. Você saberia? Saberia. Mas no dia em que nosso produtor-jogador se apresenta ao clube, Clodoaldo, funcionário de Oberdan e responsável por receber os jogadores do esquema, conta uma outra história. Para poder preparar o garoto? Paga de aluguel aí é 20, 30 mil. Porque é 10, 15 garotos, cara. Por isso que a gente acha, pô, o Oberdan não é mete a mão. Tudo é movimento.
Eu vou apresentar ele segunda-feira, os caras já... Cadê o dinheiro dele? A gente está usando a estrutura do Tigre. E os professores do Tigre. Mas se quiser também, a gente bota dentro do Tigre. O Tigre não é quem é o empresário que está investindo nele. O jogador, quando chega aqui pelas mãos do Oberdan Silva, ele tem o direito de vestir o uniforme do clube? O uniforme do clube que os jogadores do Oberdan Silva estão usando são uniformes emprestados pelo clube. Que na realidade é a cargo dele os uniformes de treinamento dele. Não foi o caso desse jogador, ele vestiu o uniforme do Tigres. Emprestado para treinamento, mas o jogador não é vinculado ao clube. E foi dito para ele, se houvesse um novo pagamento, ele se tornaria jogador do Tigres. Não, isso aqui não. Jogaria no Tigres, inclusive? Não, isso aqui não acontece. Após a nossa gravação, a direção do Tigres anunciou a suspensão do contrato de aluguel de campo para o Oberdan Silva. O espaço, então, utilizado por seus jogadores produzidos em seu esquema criminoso. Procurada, a Federação Paulista de Futebol informa que não é responsável por checar questões relacionadas a contratos de clubes com os jogadores. Procurada, a assessoria da CBF afirma que apenas fornece o programa de registro de jogadores. Segundo a entidade, o sistema é operado online pelo clube sem a necessidade de aprovação. A CBF nega que determinados agentes tenham privilégios para agilizar o registro de jogadores. A CBF nega ainda a existência de esquemas para a convocação de jogadores para a seleção. O senhor tem sua consciência tranquila? Ah, Gabriel, eu tenho. Assim, em relação ao que eu faço, como eu faço de coração para ajudar. Eu não faço para enganar. Tipo, O senhor faz para lucrar? Não, eu faço para sobreviver, Gabriel. Porque lucrar é outra história. A gente faz para sobreviver. A assessoria de Paulo Henrique Ganso informa que Oberdan Silva jamais trabalhou para ele. É apenas um conhecido do jogador, amigo de um dos seguranças de Paulo Henrique Ganso. A mesma assessoria confirma que Oberdan Silva chegou a transportar Paulo Henrique Ganso, como nesse caso. Oberdan Silva está longe de ser uma exceção. Agentes como ele se espalham no futebol brasileiro, em todos os níveis. As fraudes se infiltraram de tal forma em nosso futebol que passaram a ser vistas como inevitáveis. E é exatamente esse conceito que tem que ser combatido. O futebol brasileiro, que já provou ser vencedor, precisa mostrar agora que pode ser também honesto. Aqui Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.